Bom, gente, então eu vou fazer aqui umas explicações sobre o trabalho que foi solicitado. Se não me engano, o prazo final é dia 3 de dezembro, não é isso? Isso. E o que que eu tenho a dizer para essa possibilidade que vocês têm de refazer o trabalho? No roteiro que eu entreguei, eu pedi uma resenha crítica. A resenha crítica, ela é um pouco diferente da resenha, do resumo. A resenha crítica, como o próprio nome diz, né, um termo autoexplicativo, você não apenas resume o texto, mas você também critica. Critica no sentido de adicionar alguns elementos seus, de quem está lendo, né? Quem está lendo também critica o texto. Em relação a esse artigo, o que que eu poderia sugerir para vocês? Em outras palavras, se eu fosse resenhar esse artigo, com base no que nós vimos nos nossos encontros, nas nossas aulas, o que que eu poderia alguns pontos que eu destacaria. Por exemplo, esse caso clínico que o autor são autores, né. Deixa eu ver aqui. Não, É só uma só, professor. é uma autora só, Jadrana. A autora, ela propõe aqui um caso clínico como um exemplo de dilema ético, né. E aí reparem, ó, como pano de fundo, o paciente evoluiu com sinais depressivos durante sua reabilitação. Então, é um paciente, né, que sofreu um AVC e ele evoluiu com sinais depressivos, mas ele retorna ao trabalho e isso melhora muito o estado geral do paciente. Ele volta, inclusive, a dirigir. E olha o relato que ele faz ao fisioterapeuta. Ó. Ele diz ao fisioterapeuta que dirige com dificuldade e que 2 vezes perdeu o controle do carro, mas que resolveu rapidamente e continuará dirigindo. Isso aí, eu eu colocaria uma crítica, no sentido de resenha crítica, eu colocaria um comentário em cima disso. Por isso que eu digo, vocês vão resumir o artigo, mas não é só resumir. Em algum momento, essa parte me levaria a pensar, por exemplo, naquele artigo 9º, que a gente já estudou, né? Que é manter segredo sobre fato sigiloso que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional. E esse é um caso típico de um conhecimento de um fato que, em razão da atividade profissional do fisioterapeuta, ele passou a saber. Ou então a gente poderia comentar sobre o artigo 32, inciso 1, que fala sobre o fato sigiloso, né? Que é proibido ao fisioterapeuta revelar, sem justa causa, um fato sigiloso que ele tenha conhecimento. É outro ponto que valeria a pena a gente discutir. Então, aí tem 2 pontos que, numa resenha crítica, poderiam ser colocados, entendeu? Da mesma forma, nesses aspectos éticos, a autora ela dá umas pinceladas aí sobre alguns aspectos éticos. Aí ela coloca assim, não, aqui ainda é sobre os aspectos éticos desse caso que a gente acabou de ver, né? Ela coloca os questionamentos, ó. O fisioterapeuta deve aconselhar o paciente a parar de dirigir, sabendo que é algo que provavelmente irá causar depressão e dificultar sua reabilitação? Olha que dilema ético existente aí. Olha como que a ética vai ter que agir para julgar esse caso, né? Depois a gente fala mais sobre isso, porque isso aí é um caso que é um bom exemplo para a aula de hoje, onde a gente vai falar sobre sigilo profissional. Um outro ponto, ó, que nós poderíamos colocar como crítica, agregar valor a uma resenha crítica,
É essa pergunta aqui que a autora faz, ó. Ela não aborda no texto, mas ela pergunta como reflexão: quais são os dilemas éticos inerentes à profissão de fisioterapeuta? Aqui também dá uma boa discussão como resenha crítica. Nas nossas aulas, por exemplo, nós falamos muito sobre dilemas éticos, né? Na parte, por exemplo, que nós falamos sobre notificação compulsória ou denúncia, né? Eu estou lá tratando alguém, estou tratando uma criança, por exemplo, e eu vejo sinais claros de violência doméstica. Eu notifico isso, é um caso de notificação compulsória. Então, eu sou obrigado a notificar, mas, ao mesmo tempo, eu devo denunciar. Olha, mas é algo que eu vi em virtude da minha atuação profissional. Eu devo guardar isso como um fato sigiloso? Olha o dilema ético, né? Um outro dilema ético que a gente pode colocar como resenha para discutir aí com o artigo da autora, acho que nós vimos na aula passada. Paciente me procura, já relatando que faz tratamento com um colega meu, e ele começa a criticar a conduta fisioterapêutica do colega, dizendo que o colega errou o diagnóstico, que ele já fez 30 sessões e não melhorou. E eu olho a conduta e vejo que realmente tem casos, a conduta tem erros graves ali. O paciente não vai melhorar com aquela conduta. Eu devo desviar o paciente para mim? Eu devo falar para ele: não, olha, vem para cá vem comigo porque eu vou tratar você, tá? Isso é uma conduta antiética? E se eu deixar o paciente na mão do colega que não 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 tem competência, não está mostrando competência para cuidar desse caso, e esse paciente via se lesionar, né, isso também é antiético? Ou seja, eu ignorei, eu fui omisso, deixei o paciente com um colega que claramente mostrou que não tem competência para tratar do caso, e com isso o paciente sofreu uma lesão, ou não viu o seu problema resolvido. Até que ponto isso também é ético ou não? Então é um dilema ético. Então são 2 casos aí. Outro dilema ético que a gente viu, né, quando o paciente diz que não quer nenhum cuidado, porque ele entende que se ele fizer isso, se ele recusar todo cuidado, ele vai morrer mais rápido. Nós falamos isso quando falamos de alta complexidade, né? Pacientes que estão lá no leito, já no fim da vida, e ele diz: não, não quero, você vai me aspirar? Não, não quero, não quero nada, não quero nenhuma, eu não quero passar por nenhuma intervenção, não quero nenhum tipo de cuidado. E aí, eu devo respeitar a vontade do paciente, uma vez que ele tem autonomia para decidir sobre sua vontade? Ao mesmo tempo, se eu deixar de fazer aquele procedimento, eu vou estar causando mal-estar, vou estar contribuindo para o mal-estar do paciente. E aí vai contra o meu código de ética, vai contra, inclusive, o juramento que eu fiz lá na minha colação de grau. Então, outro dilema ético. Então, o que eu quero dizer? Nesse artigo, quando ele fala isso, quais são os dilemas éticos inerentes à profissão de fisioterapeuta? A autora não responde isso no decorrer do artigo, mas a gente pode resenhar contribuindo, vai tornar a resenha muito mais rica. Isso realmente é uma resenha crítica. E aí vários outros pontos que a gente pode entrar com conteúdos que nós construímos, que nós trabalhamos durante as aulas. Nós vimos muitos pontos. Ela fala aqui, a autora fala aqui sobre tomada de decisão, né? Como que aprender sobre ética e deontologia nos ajuda na tomada de decisão. Então, nessa parte que ela fala sobre isso, sobre tomada de decisão, nós podemos citar vários exemplos disso.
Então, gente, resumindo, o que que eu quero? É pegar aquele roteirinho, responder as duas perguntas, uma é sobre a justificativa e a outra fazendo aquela comparação sobre ética no ambiente privado e ética no ambiente público. Achei isso interessantíssimo nesse artigo. Respondeu as duas perguntas, façam a resenha crítica, mas entendendo que é uma resenha crítica realmente, ou seja, comentem em cima do que vocês encontram no texto, como eu acabei de exemplificar. Compreenderam? Sim, Dúvidas, professor. gente? Não, não tenho dúvidas, não. Então, perfeito. Vamos à nossa aula, então. Projetar nossos slides aqui. Professor, Sim, eu tenho uma questão de trabalho para ser esclarecida com o senhor, mas não é nem de como realizar. É porque eu não fiz o trabalho da primeira vez, porque eu acabei me perdendo nas datas, e quando eu fui ver como o trabalho é grande, e eu já quando eu fui dar conta do tempo, não ia dar tempo de refazer. E como estava você valendo fez individualmente? Você não está em não, então, grupo nenhum, como estava não? valendo 20, não ia dar tempo, porque era muito grande, eu acabei não fazendo. Aí eu queria saber Hum. se o senhor me autoriza agora a fazer. Com certeza, pode fazer Só sim. que individual, porque já não é justo eu entrar num grupo que já está o trabalho praticamente pronto. Posso? Com certeza. Tá bom, obrigada. Autorizada. Muito obrigada. Nada. Vamos em frente? Só um momentinho. Deixa eu só ajeitar aqui que não está aparecendo. Tá cortando meu slide aqui. Deve ser algum probleminha aqui no. Ah, e outra pergunta. Esse slide que o senhor está passando agora, o senhor colocou no AVA? Coloquei hoje. Coloquei Ah, lá, oi. Ah, então tá? tá bom. Obrigada. Nada. Aí, ajustei aqui. Bom, tá projetando aí, gente, que o meu tava cortando a metade do slide. Tá aparecendo completinho aí para vocês? Tá sim, Pra mim, professor. foi. Então vamos em frente. Bom, hoje a gente entra então nesse capítulo 6, que trata sobre a questão do sigilo profissional, que a gente já até veio falando em alguns momentos, né? Chegamos a abordar essa questão do sigilo profissional lá no artigo 9º, que tem aquele inciso que estabelece como um dos deveres do fisioterapeuta manter segredo sobre fato sigiloso, que ele teve conhecimento enquanto atendia algum paciente, né? Não é exatamente nessas palavras que é o inciso, mas eu não lembro as palavras exatas, né? Mas é basicamente isso que o inciso tratava. E na época, isso levou a gente a falar de algumas situações em que era permitido quebrar esse sigilo. Na época, a gente falou especificamente de situações tipificadas como crime. E foi a aula, então, que a gente traçou a diferença entre notificação compulsória e denúncia. E em se tratando de sigilo profissional, a gente viu que a notificação compulsória ela permite que a gente mantenha esse sigilo profissional, né? Por quê? Porque ninguém é identificado. Na notificação compulsória, você não identifica ninguém. Você identifica só o caso. É uma ação meramente estatística. Já a denúncia, não. Para existir a denúncia, lembram disso? Para existir a denúncia, tem que ter quebra de sigilo profissional. Ou seja, não tem como você denunciar sem quebrar o sigilo profissional. Então, essa introdução ao sigilo profissional, ela naturalmente ela foi feita. A gente já trabalhou um pouco esse conceito de sigilo profissional
quando a gente viu lá o artigo 9º. E nesse capítulo 6, eu falei para vocês que a gente ia ver especificamente sobre esse conceito. E a gente pode ver aí nesse artigo 32, inciso 1, que é proibido ao fisioterapeuta revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. E antes da gente entrar nessa letra fria do código, como eu já venho dizendo para vocês, essa aula é o código da fisioterapia, código de ética da fisioterapia comentado, né? Eu não apenas leio a letra fria da lei, mas a gente comenta, né? E para a gente falar sobre essa parte de sigilo profissional, eu tenho que falar um pouquinho sobre os fundamentos do sigilo profissional. A primeira coisa que vocês têm que entender, gente, é que o sigilo profissional ele é considerado tão importante nas profissões de saúde, não só na fisioterapia. Ele é importantíssimo para a fisioterapia, mas as outras profissões da área da saúde também consideram o sigilo profissional algo sagrado, né? É quase que um princípio da dignidade humana. Então, a gente tem como princípio da dignidade humana liberdade, segurança, equidade, justiça. E o sigilo profissional, ou seja, o fato da pessoa ter a privacidade dela, o fato da pessoa de ser garantido ao paciente esse sigilo de tudo que ele passar para a gente, isso aí é um princípio da dignidade humana, que é o direito vai chamar isso de privacidade, né? O princípio da privacidade, o direito à privacidade. Todo cidadão tem direito a ter essa confidência. Na verdade, é confidencialidade. O direito chama isso de confidencialidade, direito à confidencialidade. Então, o sigilo profissional, ele é um conceito sagrado, ele se relaciona muito com esse direito à confidencialidade. E ele está envolvido, obviamente, numa relação profissional, né? E o sigilo profissional ele é fundamental para o exercício profissional da fisioterapia. Por quê? Se um paciente ele não tem confiança no terapeuta, se o paciente ele fica muito inibido, se ele não tem, por parte do fisioterapeuta, confiança de que tudo que ele relatar ali naquela sessão vai permanecer ali, isso aí é risco total de fracasso na relação terapeuta-paciente. E que é uma relação fundamental na fisioterapia. Isso é algo que eu venho repetindo também, quase em todos os encontros eu falo isso, né? A relação terapeuta-paciente na fisioterapia ela é uma relação afetiva, eu uso esse termo, né? Ou seja, até pelo tempo demorado das sessões, 10 sessões, 20, 30 sessões, vai se estabelecendo naturalmente uma relação afetiva ali entre terapeuta e paciente. É claro que existem ali limites, né, nessa relação afetiva. Mas, de qualquer forma, existe. Isso vai se criando, né? É natural que se crie uma relação afetiva. Então, e assim como toda relação afetiva, isso é uma relação que envolve confiança. Uma relação que envolve confiança e diversos outros elementos que, se a gente trabalhar bem, isso vai até mesmo contribuir para a eficácia do tratamento. Então, essa confiança, quando a gente consolida essa confiança, né, com o paciente, quando essa confiança ela se fortalece, um dos elementos que faz com que essa confiança se fortaleça é o sigilo profissional, é o paciente saber que você é um profissional que guarda o sigilo profissional. Então, o sigilo profissional para o fisioterapeuta ele é sagrado, né? Eu, por exemplo, eu fiz especialização em saúde da família, né? A minha especialização é em saúde da família. Fiz uma pós-graduação em saúde da família, uma pós muito grande, né? 540 horas só de conteúdo, fora o estágio, né? E nos estágios em comunidade,
a gente percebia como era importante a questão do sigilo profissional. Às vezes, outros profissionais ou o agente de saúde, ele muitas vezes ele não resguardava essa questão do sigilo, e eu cheguei a ver pais que perderam empregos porque, de alguma forma, na empresa dele, ficaram sabendo que ele convivia com uma pessoa em casa com HIV positivo. Olha só o grande problema de não se manter o sigilo profissional, né? Às vezes saía ali da equipe de saúde essa informação, né? Ou trabalhadores que foram despedidos por terem alguma doença, né, com estigma de preconceito, como, por exemplo, a hanseníase, né? O cara tinha hanseníase, estava em tratamento. A hanseníase em tratamento, ela não é contagiosa, mas vai dizer isso para as pessoas, né? Então, o empregador lá, não vou dizer as grandes empresas, né? Mas às vezes era um médio empresário e o cara ficava com medo e despedia o cara, né? Mas, enfim, o sigilo profissional é fundamental para a profissão do fisioterapeuta. Há o risco muito grande de a gente se deparar com algumas situações em que a gente precisa ter um equilíbrio, precisa ter o bom senso de entender quando é que a gente deve levar aquilo até mesmo para um âmbito de denúncia ou não. Âmbito de denúncia, para mim é muito claro, e aí eu estou usando o meu arcabouço ético, tá? Estou usando as minhas ferramentas éticas. Para mim é muito claro que quando é algo que influi em violência ou em risco para uma comunidade, por que eu estou falando isso? Porque são dois casos que eu dei exemplos para vocês, né? Falei dos casos de violência doméstica, é algo que eu entendo que o sigilo deve ser cobrado. Imagine, você está na sua clínica, você atende uma criança, como eu disse, já citei esse exemplo hoje, né? Com claros sinais de violência doméstica. Eu entendo que isso é algo que deve ser, que o sigilo profissional não deve cobrir isso. Isso não é sigilo profissional, para mim isso é conivência com a violência. Ou vamos tornar a coisa mais grave ainda, né? Violência sexual de crianças, né? Abuso sexual de crianças. Às vezes você, mais uma vez dizendo, você está lá na sessão com a criança, fisioterapia em pediatria, você adora a criança, está trabalhando ali, atendendo a criança, e depois daquele tempo todo a criança se sente tão segura com você que ela relata um abuso sexual dentro de casa, que não é raro, infelizmente não é raro, é até muito comum. E aí, se você pegar, por exemplo, região norte, eu posso falar porque eu morei na região norte, é algo extremamente comum, extremamente comum. E é algo que é óbvio, é muito claro para mim que eu não devo manter o sigilo profissional nesse caso, né? Mas alguns outros casos, e é isso que eu queria, deixa eu parar um pouquinho de projetar aqui, que eu quero colocar 2 casos para vocês. Alguns outros casos a gente tem que ter essa linha tênue para saber, esse bom senso para saber o que deve ser, onde eu posso quebrar o sigilo e onde não. Está projetando aí estudos de caso em bioética? Sim ou não? Tá sim, professor. Vejam esse caso. Um fisioterapeuta atende um adolescente, sexo masculino, 15 anos de idade. Durante o tratamento, terapeuta e paciente estabeleceram um vínculo que propiciou a abertura à privacidade. Em meio a um atendimento, percebendo que o paciente encontrava-se desatento e um pouco sonolento, o terapeuta refez a anamnese da sessão e obteve a confissão do jovem
que recentemente iniciou o uso de cannabis sativa. Ou seja, o jovem relatou que iniciou o uso de droga, dependência química, né? O paciente argumentou que usa a substância de forma esporádica, quando entre amigos, e que havia usado a substância naquele dia por motivos medicinais, pois percebeu que a substância atuava diretamente no alívio de dor. Vamos para outro, depois a gente volta para esse. Veja esse outro caso. Uma fisioterapeuta atende em seu consultório uma adolescente de 15 anos. Com o fortalecimento do vínculo, a adolescente confiou em revelar detalhes de sua vida íntima à profissional. Relatou ter um relacionamento de 8 meses com seu namorado de 18 anos e recentemente decidiram, de forma consensual, ter iniciação sexual. Para isso, a adolescente revela que iniciará na próxima semana procedimentos de contracepção hormonal, solicitando sigilo em relação aos seus pais, pois se descobrirem essa conduta, proibirão o namoro. A fisioterapeuta aproveita a presença do namorado na sala de espera e reúne os dois para uma conversa de orientação, tentando convencê-los de que é melhor e mais segura a saúde da adolescente o uso de preservativo em vez da contracepção hormonal. Além disso, sugeriu que pelo menos a mãe da adolescente tenha ciência da situação. O casal não concorda e a adolescente se retira, afirmando ser madura o suficiente para resolver seus próprios problemas. Logo que o casal sai, a fisioterapeuta, temerosa com a saúde da adolescente com o risco de gravidez, telefona para a residência da paciente e relata o fato à mãe da adolescente. 2 casos aí, gente, verídicos, tá? Lógico, obviamente, resguardando o anonimato de todos, né? Que a gente traz apenas como para ilustrar essa questão do sigilo profissional. Em ambos os casos, houve quebra do sigilo, é isso que eu queria colocar, tá? O profissional quebrou o sigilo em ambos os casos. Eu, particularmente, não quebraria em nenhum dos 2 casos, tá? Eu não sei se alguém quer fazer uma colocação em relação. Primeiro, esse adolescente de 15 anos utilizando a maconha, né? Começou a fumar maconha. Provavelmente é mentira ele falar que usa por motivos medicinais, né? Mas eu entendo esse como um caso claro de sigilo profissional. De fato, ele está desatento, um pouco sonolento, mas não é algo que a gente pode, que epidemiologicamente a gente entende como um problema seríssimo. O que eu quero dizer, gente? Se fosse uma droga sintética, uma cocaína, um crack, seria algo realmente grave e que valeria a pena um acompanhamento. Ainda assim, acho que eu não quebraria o sigilo profissional, tá? Professor, Oi. ai, desculpa te interromper. Não, Desse pode primeiro, falar. desse primeiro adolescente, eu também não interromperia, não, porque afinal quem nunca fumou um? E também nessa idade dele é normal. E, tipo assim, igual, assim, eu iria, né, orientar ele, falar assim, olha, tudo bem, a cannabis não é uma substância tão perigosa, alertaria sobre ele, tipo, não começar a usar outros tipos de droga, tipo ir para cocaína, pra Perfeito. Isso eu faria também. não é porque assim, igual, se tem gente que fala, uma droga leva a outra, às vezes não, às vezes a pessoa só quer lá na maconha mesmo. Mas essa orientação. Já o caso da menina, pelo fato assim também da questão dela ser menor de idade, eu tentaria ao máximo orientar, e se eu não conseguisse, eu acho que eu quebraria o sigilo de falar com a mãe. Assim, igual 15 anos, a cabeça não tá dura e realmente, igual uma gente grávida, assim, é uma questão que eu acho, que eu vejo assim como de saúde pública, porque pode, né, gerar uma vida e assim, sem condições nenhuma. Gravidez precoce, né? Exatamente. No primeiro caso eu não quebraria, mas no segundo sim, porque assim, para mim com 15 anos, não vejo maturidade para uma
pessoa lidar com isso. Ainda mais assim, de não querer usar o preservativo, só a contracepção hormonal. E nenhum dos dois tem 100% de eficácia, então há riscos. A gente está até colocando aqui as questões, né? Mas a gente precisaria conhecer realmente a pessoa, né? Esse primeiro, por exemplo, de fato, a grande preocupação é ele não usar a cannabis como porta de entrada para outra droga, né? Para uma droga sintética, por exemplo. Isso seria grave. Muito embora no meu trabalho com adolescentes, por exemplo, o meu critério sempre é. Eu fico bem mais preocupado com o álcool do que com a cannabis. Certeza disso, certeza. Agora, essa adolescente, isso que você falou, né, a questão da maturidade, é preciso conhecer realmente, né, porque existem adolescentes de 15 anos que talvez sejam mais maduras que uma mulher com 19, digamos assim, né? E eu acompanharia, de fato, o que preocupa aqui é essa questão do, do contraceptivo, né? Uma contracepção hormonal, principalmente num organismo ainda em formação, e eu acompanharia bastante essa paciente. Eu acompanharia de perto, mas não quebraria o sigilo. Mas é uma questão ética, tá? É uma questão de arcabouço ético. Cada um vai julgar de uma forma, tá? É aquilo que eu falei, a ética ela não tem uma resposta pronta, não. Mas perfeito. Só esses dois casos é só para vocês verem a questão do sigilo. Quando eu falo que a gente precisa usar a ética para saber se quebra ou não o sigilo, é em relação a esses casos. É diferente, por exemplo, daquela que eu passei na prova. Na prova foi o quê? Da mulher que testou HIV positivo, né? Isso, que aí ela não queria contar pro marido e que tinha outros parceiros sexuais também. E então, esse aí eu quebraria, acho que a grande maioria quebraria, né? Mas eu já vi gente dizer que não. Teve gente que na prova colocou que não quebraria, né? Que não contaria nada, deixaria para lá. Mas vejam que grave. Outro exemplo, o exemplo do que a gente viu no artigo, né? Deixa eu voltar para os slides. Aquele exemplo do artigo também é muito bom. Pensem bem, lá no artigo a autora coloca que o paciente sofreu AVC, entrou num quadro depressivo, mas estava muito animado para voltar ao trabalho e começou a dirigir, né? Ele estava indo de carro para o trabalho, confessou para a fisioterapeuta que tinha perdido o controle do carro 2 vezes. Qual que seria o correto nesse caso? O terapeuta quebra o sigilo, liga para o médico da empresa e relata esse caso do motorista? Eu, como fisioterapeuta, ele relatou isso para mim, que perdeu o controle do carro 2 vezes. Eu ligo para o médico e dou o meu parecer de que, olha, esse funcionário ele não tem condições de voltar agora. Ele não tem condições de dirigir. Ele já me relatou, ele já perdeu o controle do carro 2 vezes. E aí? Eu conto ou não conto? Eu quebro o sigilo ou não? E se eu quebrar o sigilo e falar isso e o cara for demitido? Né? E se eu não quebrar o sigilo? Decido, não, deixa ele dirigir. Se eu contar, se eu falar que ele não pode dirigir, vai entrar em depressão de novo, né? Que é o dilema que a autora do artigo está dizendo. Mas se eu não conto, e no outro dia esse motorista perde novamente o controle do carro e provoca um acidente com vítimas fatais. Olha só o que isso implica até para mim, né? Como que eu vou conviver com isso?
Então, gente, o que a gente tem que entender? É imprescindível utilizar a ética nas questões do sigilo profissional. Até mesmo porque o sigilo profissional na fisioterapia, embora ele seja importantíssimo, embora ele seja sagrado até, como eu falei, né? Esse sigilo profissional na fisioterapia ele é relativo, ele não é absoluto. A gente viu várias questões em que o sigilo profissional na fisioterapia pode ser quebrado, né? Como, por exemplo, a gente viu na N1 situações em que fosse tipificado crime, como eu já falei aqui anteriormente, né? O sigilo profissional na fisioterapia, outra observação importante, né? Ele não é absoluto como é o sigilo profissional do padre, por exemplo, né? O sigilo profissional do líder religioso, padre, pastor, rabino, pai de santo, mãe de santo, né? O sigilo profissional do líder religioso, ele é diferente. O sigilo do religioso, sim, do líder religioso, ele é absoluto. O cara foi lá no padre confessar. Ele pode confessar um crime. O padre só vai passar a penitência religiosa e pronto. Tá? Ele pode chegar lá e falar, padre, me perdoe, eu matei uma família inteira ontem. Sigilo total do padre. Né? Só vai passar lá, reza 3 Ave Maria, 4 Padre Nosso. O sigilo do fisioterapeuta e de outros profissionais de saúde, ele não é absoluto como esse sigilo do líder religioso, né? Sigilo profissional do fisioterapeuta, ele vai depender muito da ética para julgar caso a caso. Mas o parâmetro, gente, que eu entendo como correto é isso. Envolveu crime, está envolvendo dano a uma pessoa, né, como caso de violência doméstica, abuso sexual, ou então envolve dano a uma comunidade, igual a mulher lá do HIV positivo, ela tem o potencial para provocar ali um surto de HIV numa determinada comunidade. Né? A transmissão de uma doença de forma proposital. Né? Nesses casos, eu aceito quebrar o sigilo, embora ele seja sagrado, né? Nos demais casos, pode ser a coisa mais bizarra do mundo. Eu vou tentar orientar, vou usar todos os meus argumentos enquanto profissional de saúde. Se for preciso, vou encaminhar para o serviço de psicologia, mas vou manter o sigilo. Tá aí uma solução boa para o caso lá do casal de namorados, né? A menina com 15 anos, né? Quem sabe eu não se convença a trabalhar ali com um serviço de psicologia, né? O psicólogo talvez tenha mais recursos ali para convencer essa menina a não utilizar a terapia hormonal, né? O contraceptivo hormonal. Então, gente, não sendo uma coisa assim que envolva crime, não sendo algo de justa causa, o sigilo deve ser mantido, né? Aliás, o próprio inciso explica isso, né? Vejam lá o parágrafo único, né? Lá no finalzinho do slide, o que está dizendo? Compreende-se como justa causa, demanda judicial. Deixa eu ler o inciso 1 primeiro. É proibido ao fisioterapeuta revelar sem justa causa fato sigiloso. E aí o parágrafo único. Compreende-se como justa causa, demanda judicial ou qualquer previsão legal que determine a divulgação. Aliás, gente, o sigilo profissional é tão sagrado que mesmo diante de demanda judicial, eu posso optar por manter o sigilo. Tá? Mesmo que haja uma previsão legal, eu posso manter o meu sigilo profissional. Como assim, professor? Não se pode desobedecer uma demanda judicial, uma ordem judicial. Eu posso optar por manter o sigilo profissional. Eu falo, olha, o que o paciente falou para mim, eu vou resguardar o sigilo profissional. Agora, eu libero todos os documentos. É demanda judicial? É uma ordem judicial?
eu libero todo o prontuário. Se tiver algo lá que ajude vocês, ok, tá? Porque eu coloco tudo em prontuário. Então, os documentos estão na clínica, vocês, com a ordem judicial, vocês podem manipular aí, podem ter acesso ao prontuário do paciente. Mas em relação à minha palavra, eu opto por manter o meu sigilo profissional. Então, ou seja, mesmo sob demanda judicial, alguns profissionais de saúde, eles agem dessa forma, né? Só liberam o prontuário. Então, é uma forma de acatar a ordem judicial e, ao mesmo tempo, manter o sigilo profissional. Certo? Ok, Professor, gente? alguma vez você já teve que quebrar sigilo profissional? Eu não, graças a Deus. Só houve uma vez que... Mas eu coloquei em forma da equipe de saúde, né? Porque foi até numa equipe de saúde da família, foi um caso de um caminhoneiro que abusava do arrebite que eles falam, né? Ele estava exagerando no cargas e mais cargas que ele pegava, muita viagem, e chegou a ter um acidente, e a psicóloga conversando, a psicóloga quebrou o sigilo e falou, olha, ele está usando direto, eu esqueci, é anfetamina, né, que eles usam, isso. Nesse caso, depois de umas 3 visitas, ele confessou para mim também. Aí eu, da mesma forma que a psicóloga, eu coloquei, olha, ele continua usando. Mas isso aí a gente conseguiu depois ele conseguiu emprego numa transportadora, a vida dele ficou mais tranquila, né? Mas é foi a única vez em que eu esbarrei nessa questão da quebra do sigilo. Mas graças a Deus que conseguiu ser resolvido tranquilamente. E aí Mas conta pra quem? infelizmente... Conta pra polícia? Oi? Conta pra polícia isso ou pra quem, assim? O caso de denúncia, por exemplo, vamos exagerar aqui, violência doméstica ou abuso sexual, é direto para a polícia. O ideal é até fazer em forma de instituição. Se o cara, por exemplo, está numa instituição de saúde, né? Numa clínica, isso aí tem como fazer via instituição. Você procura assistente social, né? Aí o assistente social, a clínica às vezes tem um assistente social, o assistente social ele tem todas as maneiras de acionar a força policial, né? Mas nesses casos graves, né, que eu considero grave, de violência doméstica e abuso sexual, envolve polícia, sim. E é uma forma justa, é uma forma que justifica, sim, a quebra do sigilo, com certeza. Ok? Mais algo, Ok, professor. Gabriele? Não. Então vamos em frente. Inciso 2, é proibido ao fisioterapeuta negligenciar na orientação de dos seus colaboradores quanto ao sigilo profissional, ou seja, isso tem que ser algo compreendido em equipe, né? Eu tenho que fazer essa discussão toda em equipe, ao mesmo tempo que eu coloco como sagrado o sigilo profissional, eu tenho que trabalhar a cabeça da minha equipe para que ela entenda quais situações ela deve quebrar ou não. Inciso 3, é proibido ao fisioterapeuta fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir cliente, paciente ou sua imagem em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado pelo paciente ou seu responsável legal. Lá no capítulo 3 do relacionamento com o paciente, no artigo 15, que nós já estudamos, tem um inciso muito parecido, né? Que proíbe o fisioterapeuta de inserir em anúncio ou divulgação imagens de pacientes. E lá também coloca a exceção que é a permissão dessas fotos em comunicações ou eventos científicos. Lembram disso? E mesmo assim tem que ter autorização formal do paciente ou do responsável legal, né? Então, quando esse inciso 3 fala lá no finalzinho sobre a autorização do paciente,
a gente precisa fazer uma ponte com o artigo 15. Em outras palavras, faz parte do sigilo profissional, é por isso que tem esse inciso aqui, faz parte do sigilo profissional a não exposição de imagens dos pacientes. Essa exposição só é permitida para eventos científicos e mesmo assim com a autorização do paciente. Não sei se vocês viram, essa semana teve um médico que ele foi indiciado e me parece que vai dar ruim para o médico. Ele filmou uma cirurgia, levou uma equipe, né? O cara tem um canal no YouTube, ele levou uma equipe e filmou a cirurgia, mas não houve o consentimento do paciente. Está entrando como quebra de sigilo profissional médico. Ou seja, é muito parecido, né? Os códigos, o Código de Ética da Medicina também entende como quebra de sigilo profissional a exposição da imagem do paciente. Bom, gente, o capítulo 6, então, ele é bem curto, ele aborda especificamente essa questão do sigilo profissional, e agora a gente já entra no capítulo 7, que trata do comportamento do fisioterapeuta perante as entidades de classe, ou seja, que regras ou que normas éticas o fisioterapeuta tem que observar quando ele se relaciona com as entidades que representam a profissão. Que entidades são essas? Conselho Federal de Fisioterapia, Conselho Regional, os Conselhos Regionais de Fisioterapia, sindicato, associações de fisioterapia. Então, o artigo 33 está aí dizendo que o fisioterapeuta, por sua atuação nos órgãos de representação política e profissional, deve participar da determinação de condições justas de trabalho e do aprimoramento técnico, científico e cultural para o exercício da profissão. Aí o artigo 34 já emenda, ó. É recomendado ao fisioterapeuta, com vistas à responsabilidade social e consciência política, pertencer a entidades associativas da classe, de caráter cultural, social, científico ou sindical, a nível local, nacional, em que exerce sua atividade profissional. Gente, essa recomendação, né, do código, recomendando que a gente participe de entidades associativas, isso é muito importante, gente. Muito da falta de progresso da fisioterapia como uma profissão respeitada e com poder, como o médico tem, vamos falar na lata, né? Eu acho que a fisioterapia, ela não tem o poder, a autonomia que a medicina tem, é muito por falta dessa falta de consciência social e política. Fisioterapeuta, isso aí é muito comentado hoje, né, nos conselhos, no Conselho Federal, nos conselhos regionais, em congresso. O fisioterapeuta, ele não consegue eleger um deputado. Deputado estadual talvez tenha, mas não consegue eleger um deputado federal, um senador, né? Isso diz muito sobre essa falta de coesão, essa falta de corporativismo que o médico tem muito, né? Porque quem briga pela profissão, lá no Congresso ou no Senado, é muitas vezes o representante daquela determinada profissão. Então, a fisioterapia talvez seja... A enfermagem também faz muito isso, né? A enfermagem, às vezes, se une, se mobiliza em torno de um nome e consegue eleger aquela pessoa como deputado federal ou como senador, né? Já teve, acho que um senador que era da área de enfermagem. Então, essa recomendação, ela é pertinente, essa recomendação do artigo 34. Então, seria muito interessante que vocês fossem para o mercado de trabalho com essa consciência, entendendo a consciência social e política que é pertencer a uma entidade de classe. Para quê? Para lutar
lutar pela profissão, né? Muita coisa a gente pode conseguir com a política. Não estou falando de política partidária e nem estou falando de politicagem. Estou falando de política mesmo. Às vezes, para você, às vezes você tem um projeto muito bom que envolve a fisioterapia, a inserção da fisioterapia na saúde pública, como, por exemplo, tivemos aí o Mais Médicos pelo Brasil todo. Por que não o Mais Fisioterapeutas, né? Então, muitos e muitos projetos que seriam maravilhosos para a população, para beneficiar a população, eles dependem dessa proximidade com a política, entendendo a política, mais uma vez, como a política no seu sentido bom, né? Como algo, uma ferramenta, um elemento que existe dentro da sociedade, e não essa sujeira que existe aí, que é a política partidária. Então, esse artigo 34 pode parecer bobinho, mas ele é extremamente pertinente. Eu entendo que nós deveríamos nos mobilizar como fisioterapeuta para tentar, sim, representantes políticos, para tentar coisas maiores para a profissão. Artigo 35. É proibido ao fisioterapeuta, inclusive na condição de docente, manifestar, divulgar ou fomentar conteúdo que atente de forma depreciativa contra órgão e entidade de classe, assim como a moral de seus respectivos representantes, utilizando-se de qualquer meio de comunicação. Isso aí é aquela coisa que, de vez em quando, eu vejo alguém dizer, né? Ah, esse negócio de conselho, crefito, isso aí é só para arrancar dinheiro da gente. Isso aí, esses caras não fazem nada, esses caras só ficam lá pegando nosso dinheiro suado. Isso, além de ser uma inverdade, porque, conforme eu disse, né, existem defeitos, eu venho dizendo isso desde os nossos primeiros encontros, né? Existem defeitos nos nossos conselhos? Existem. Mas muitas das conquistas que a profissão já teve, que a classe de fisioterapeutas já teve, passou muito pelas entidades de classe, pelos conselhos especialmente e pelo sindicato. A gente vai ver no capítulo 8 próximo, né, sobre a questão dos honorários, e o sindicato é uma das entidades de classe que mais lutam pelo aumento do valor do coeficiente de valoração. Nós vamos entender o que é isso. Já comentei, inclusive, numa aula passada, né? O que é esse coeficiente de valoração, o que é esse valor, esse critério, né? Esse parâmetro. Então, o sindicato de fisioterapia, eles vivem o tempo todo buscando atualizar esse valor para que o fisioterapeuta não tenha perda nos valores de seus atendimentos. Que esse valor esteja sempre atualizado com a situação econômica do país. Então, é algo, sim, eu acho uma falta de ética total em quem critica o conselho sem nem mesmo conhecer o papel do conselho, ou critica o sindicato sem nem mesmo conhecer o papel do sindicato, a atuação do sindicato. E esse artigo 35 diz que é proibido, nem deveria precisar de um artigo para proibir isso, né? E aí o capítulo 8 dos honorários, deixa eu ver aqui. Vamos terminar esse capítulo 8, e aí a gente encerra com esse capítulo 8. Artigo 36. O fisioterapeuta tem direito à justa remuneração. Só para lembrar, gente, acho que eu deixei sim. Vou conferir aqui se eu deixei. Tá aqui na minha página, vou até projetar para vocês. Acho que eu deixei lá no AVA a tabela 2021 do Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, né? Deixa eu até abrir ele aqui.
para eu mostrar a vocês. Aí, esse é o nosso referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. Está projetando aí? Me deem um sinal aí. Tá sim. O que é isso, gente? Olha o coeficiente de valoração que eu acabei de dizer, tá? Os valores do referencial de remuneração dos procedimentos fisioterapêuticos estão expressos em reais. Só que esses valores expressos em reais, eles tomam por base o valor do coeficiente de valoração, esse CV. Qual o valor atual do CV? Aí a última revisão foi realizada pela Comissão Nacional de Procedimento Fisioterapêutico. Olha outra entidade de classe aí. E o valor atualizado do coeficiente de valoração corresponde a, no mínimo, 65 centavos. O que seria isso? Por exemplo, vamos colocar aqui algo ao Pilates, por exemplo, né? Eu venho aqui no Pilates, aqui, acupuntura, né? Já que bateu aqui, ó. A acupuntura tem como referencial de coeficiente de valoração o valor de 200. Então, para eu fixar um valor do meu atendimento em acupuntura, eu vou ter que multiplicar 200 vezes 65 centavos, que vai dar um total de R$ 130. Entenderam? Então, por sessão, o mínimo que eu posso cobrar numa sessão de acupuntura é R$ 130, certo? Isso aqui é o piso que eu posso cobrar. Esse referencial, ele te dá o mínimo que você pode cobrar em uma sessão. A partir daí é contigo. Mas eu não posso cobrar R$ 100, eu não posso cobrar R$ 80 uma sessão de acupuntura. Aliás, em regra, eu não posso cobrar. Mas e na vida como ela é? Tem gente que cobra menos? Tem. E aí eu volto àquela conversa, aquele papo que eu falo da falta de corporativismo que existe na fisioterapia. Aqui na região a gente não vê isso, mas em outras regiões... Eu falo sempre isso, gente, é porque tem muita coisa que, se a gente ficar aqui em cidade pequena, é invisível para a gente. Muitas situações são invisíveis. Aqui você não vai ver gente cobrando menos que o piso estabelecido no referencial. Mas se você for para alguma região, Rio de Janeiro, Baixada, você vai ver, como já teve denúncia no conselho de gente cobrando um atendimento de fisioterapia R$ 30. Tá? Isso não existe. Mas tem fisioterapeuta cobrando aí, estado do Rio de Janeiro, R$ 30. Isso desvaloriza de tal forma a profissão, e o CREFITO chegou a acionar essa pessoa, chegou a acionar o profissional, a coisa foi tomando uma dimensão, chegou em nível de justiça, e a justiça deu ganho de causa ao profissional. A justiça entende que não, se o profissional quiser cobrar menos, ele pode cobrar. Vejam a situação em que o conselho é colocado, né? Porque a justiça entende que não pode colocar um mínimo, acaba virando cartel, que isso aí é livre comércio, cada um cobra o que achar que é o valor do seu trabalho. Então, isso parece brincadeira, mas na vida como ela é, isso acontece. Então, nós temos um referencial que estabelece esse mínimo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar aí dando força para o conselho coibir pessoas que querem cobrar R$ 30 uma sessão. Entenderam, gente, a questão do cálculo? Como que eu calculo? Aí tem tudo, ó. Pilates, se é em grupo,
o meu valor de coeficiente de valoração é 80. Então, naquele grupo de Pilates, eu posso cobrar, no mínimo, R$ 52 por componente do grupo. Se é individual, aí já muda a coisa. Se eu vou atender individualmente a pessoa, o mínimo que eu posso cobrar na sessão é R$ 97,50, tá? Esses são os valores atuais de alguns dos atendimentos em especialidades fisioterapêuticas, certo? Compreenderam, gente? Ficou claro isso? Ficou, professor? Sim, professor. Então vamos em frente. Artigo 37. O fisioterapeuta, na fixação de seus honorários, deve considerar como parâmetro básico o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, isso que a gente acabou de ver. Artigo 38. O fisioterapeuta pode deixar de cobrar honorários. Então vejam, existem situações em que eu posso deixar de cobrar honorários. Então, existe o mínimo que eu posso cobrar por um atendimento, ou então existem situações em que eu posso deixar de cobrar. Vejam que não há situação em que eu posso cobrar abaixo do referencial. Isso é algo coibido pelo Código de Ética. Eu não posso cobrar abaixo, nenhum valor abaixo do referencial, certo? Mas o artigo 38 diz que eu posso deixar, eu, fisioterapeuta, posso deixar de cobrar honorários por assistência prestada a ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que viva sob sua dependência econômica. Ascendentes são pais, avós, bisavós, né? Descendentes, filhos, netos, bisnetos, se for o caso, né? E colaterais, que são os colaterais? Irmãos, tios, sobrinhos, né? Ou pessoa que viva sob sua dependência econômica. Então, essa turma toda eu posso atender sem cobrar honorários, né? Inciso 2. Eu também posso deixar de cobrar honorários de colega ou pessoa que viva sob dependência econômica deste, ressalvado o recebimento do valor do material porventura dispendido na prestação da assistência. Então, se é um colega, eu posso atender esse colega gratuitamente, mas se eu quiser receber o valor de material que eu gastei durante o atendimento, eu posso cobrar, tá? Inciso 3. Também posso deixar de cobrar honorários de pessoa reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos, ou seja, pessoa tem sérias dificuldades financeiras, pessoa de baixíssima renda, né? Aqui ele está falando daquelas pessoas com baixa renda, aquela que a renda familiar às vezes é menor que um salário mínimo, a renda familiar, né? Então eu posso atender essa pessoa. Mas atender como? Ah, tadinho, ele é pobrezinho, ó, tá vendo? A casinha dele, olha, eu sei que ele é, não é assim. Eu preciso juntar documentos no prontuário que comprovem a hipossuficiência da pessoa, que é a chamada declaração de hipossuficiência, né? Eu não posso simplesmente atender porque eu vi na cara da pessoa que a pessoa é pobre. Não é assim que funciona. Eu vou atender a pessoa tem que fazer uma declaração de hipossuficiência. E isso vale também, pessoal, para instituições, tá? Como assim? Presidente de uma entidade filantrópica solicita seu serviço, solicita sua ajuda. Chega para você, olha, estou precisando de um fisioterapeuta, a instituição lá está precisando muito de um fisioterapeuta, só que a gente não pode cobrar, a gente é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, a gente não tem renda, você não quer dar uma força e tal? Você pode, perfeitamente. Mas é preciso pedir a declaração da instituição de que ela é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, tá?
E ainda assim, às vezes, isso dá rolo, né? Porque há uma ressalva da ajuda para gasolina, né? Às vezes a instituição ela tem ali, ela é mantida, né? Tem seus mantenedores, tem doações, então ela pode, às vezes, pagar ajuda de custo para gasolina. E isso é até recomendado, é recomendado pelo conselho, né? Se você puder, pelo menos contar com a ajuda da gasolina, principalmente nos dias atuais, né? Seria muito bem-vindo, né? O conselho, então, pede que você faça isso, pelo menos a ajuda de custo da gasolina, tá? Artigo 39. É proibido ao fisioterapeuta prestar assistência profissional gratuita ou a preço ínfimo, ressalvado o disposto no artigo 38, que a gente acabou de ver, entendendo-se por preço ínfimo valor inferior à referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, aquilo que eu já expliquei também, né? Eu posso cobrar o piso ou eu posso não cobrar. O valor inferior, de forma alguma, eu posso praticar. Pelo menos em regra, não. Se isso chegar em nível de justiça, a justiça, agindo com injustiça, entende que não, que a pessoa cobra o que ela quiser. Se a pessoa quiser cobrar R$ 30, ela cobra R$ 30. Eu acho um grande absurdo. Não concordo de forma alguma com isso. Mas é um entendimento que já houve em casos que foram à justiça. Mas pelo nosso código, eu só posso essas duas situações. Ou eu atendo gratuitamente, ou eu atendo lá com o mínimo que existe lá no piso, o piso do referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. Artigo 40. É proibido ao fisioterapeuta, inciso 1, afixar valor de honorários fora do local da assistência fisioterapêutica ou promover sua divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. É aquilo que a gente já comentou, né, sobre a questão da mercantilização, é um termo que eu tenho usado muito, a mercantilização da profissão. Né, essa coisa, venha, promoção, 3 sessões de drenagem por tanto, aí coloca lá o valor. Isso fere a dignidade da profissão. Inciso 2. É proibido ao fisioterapeuta cobrar honorários de cliente, paciente, usuário em instituição que se destina à prestação de serviços públicos ou receber remuneração de cliente, paciente, usuário como complemento de salários ou de honorários. Também já falamos sobre isso, né? Serviço público não tem nem discussão. Né, aquele valor que você saiu no edital do concurso, o edital fixou lá o valor, e é esse o valor. Se você aceitou participar daquilo, é aquele o salário que você vai ter. Fere eticamente e talvez implique até mesmo num processo administrativo se alguém aceitar receber uma remuneração à parte como complemento do seu salário ou honorário. Inciso 3. É proibido ao fisioterapeuta obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de órteses ou produtos de qualquer natureza, cuja compra decorra da influência direta em virtude de sua atividade profissional. E aí é aquele caso, né? Você só tem que especificar o que o paciente tem que comprar. Uma órtese, por exemplo, como ele está dizendo aí, né? Comercialização de órtese. Você tem que especificar a órtese, padronizar a órtese, né? Dentro ali da individualidade biológica do indivíduo, fazer as medidas e especificar o que o paciente tem que comprar. Não pode determinar, igual às vezes profissionais de saúde fazem, ó, tem que ser nesse local. Eu quero que você faça essa órtese lá naquele local, tá? Isso aí fere o código de ética. De alguma forma, tem profissionais que usam isso,
que obtém vantagem por meio desse encaminhamento de procedimentos. Ou seja, ele tem algum acordo com aquela determinada loja ou com aquela determinada fábrica de órteses ou próteses, e ele obtém vantagem por meio disso. Isso fere totalmente o nosso código de ética, tá? Especificamente, fere esse inciso 3 do artigo 40. Ok? Gente, por hoje é só. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a tudo isso que a gente viu. Ok? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o conteúdo da matéria, não. A professora Ariela falou que era o senhor que estava organizando as apresentações do TCC. Aí ela não sabia se a quantidade de pessoas seria restrito, porque igual na segunda-feira eu vou, porque eu teria o estágio. Aí agora, na quarta, eu gostaria de saber se eu poderia ir, ou se vai ter limitação de pessoas. Eu tô vendo isso com o grupo ainda e tudo indica que a gente vai possibilitar até 5 pessoas. Mas, no caso, vocês não, você é acadêmica. Está limitado só aos convidados. Os acadêmicos não têm limite, não. Ah, então tá Tá? Vai bom. ser no Salão Uns Nobre. outros dias. A Ariela, inclusive, vai levar as turmas de estágio, né? Vão participar das apresentações. Participar não, vão assistir as apresentações, né? Porque Tá? igual na Mas no caso de segunda-feira. acadêmicos, não. O que vai ser limitado são os convidados do acadêmico que está apresentando. Eles vão poder só assistir e depois se retirar. Ah, sim, então tá bom. Então eu vou, professor. Muito obrigada. Nada. Professor, dá licença, qual foi a pergunta que a Gabriele fez? Se vocês vão poder assistir, basicamente foi isso, vocês vão poder assistir as apresentações de TCC. Ah, tá. Os acadêmicos vão poder assistir, o que vai ficar limitado são os convidados do acadêmico que está apresentando. Entendi. Porque nas outras defesas, o povo leva a família toda, né? Vem primo, tio, primo. São poucos que trazem só o marido e os pais, né? Geralmente vem muita gente, amigos, colegas, né? Isso vai ficar restrito a 5 pessoas só, Então tá bom, professor, obrigada. tá bom? Ok, então, gente. Boa noite a todos, bom fim de semana. Boa noite, professor. Bom final de semana. Pra você também.